Graças a Deus por estarmos aqui mais uma vez para nós aprendermos sobre mais uma lição da Escola Bíblica Dominical, quando nós estamos tratando a respeito do avivamento, que é justamente um conteúdo extraordinário para o nosso crescimento espiritual. Depois que nós aprendemos nas lições passadas sobre o avivamento no mundo, depois estudamos sobre o avivamento no Brasil, e hoje nós estamos tratando da lição de número 10, que fala a respeito do avivamento na vida pessoal, que nós vamos abordar aqui. Desde já eu agradeço a sua presença, a sua participação, o seu like, que é muito valioso, e não esqueça de compartilhar para mais gente, para que pessoas possam ser beneficiadas com a palavra de Deus e tudo concorra para o nosso elevo espiritual, para o nosso crescimento espiritual e, acima de tudo, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus Cristo. A lição de hoje, ela vem mudar totalmente, por sinal as lições, elas têm mudado o conceito que nós tínhamos a respeito de avivamento, quando alguns paradigmas foram quebrados, porque nós aprendemos de forma incompleta. Não é que foi errado o ensino, mas nós aprendemos de formas incompleta quando nós imaginávamos que o avivamento apenas consistia na manifestação do batismo no Espírito Santo, no falar em línguas, nas profecias. E eu quero acrescentar que realmente isso faz parte do avivamento, mas não é o avivamento. As pessoas que falam línguas estranhas, as pessoas que profetizam, as pessoas que são batizadas no Espírito Santo, elas podem ser pessoas avivadas, mas não necessariamente, porque esta não é a marca fundamental do avivamento. O avivamento é uma atitude comportamental. Ela não consiste apenas de ritos, de liturgias, mas ela está interligada, está intrínseca na vida pessoal de cada um. Isto mostra o relacionamento, ou seja, a vivência interpessoal com as outras pessoas, consigo mesmo e com Deus. Então a lição de hoje, como eu já falei, que é o avivamento na vida pessoal, nós temos aqui o texto áureo, que está baseado no Salmo 63. O Salmo 63, os versículos 3 e 4, que faz parte do nosso texto áureo, diz o seguinte: porque a tua benignidade é melhor do que a vida, os meus lábios te louvarão. Assim eu te bendirei enquanto viver, em teu nome levantarei as minhas mãos. A verdade prática diz o seguinte: a presença do Espírito Santo é uma realidade em todos os dias da vida de um crente avivado. Então, para sermos avivados, é necessário que tenhamos o Espírito Santo, é claro. Agora, não basta ter somente o Espírito Santo, porque quando nós recebemos a Jesus Cristo como nosso único Salvador, nós recebemos o Espírito Santo. Agora é preciso que o Espírito Santo ele possa fluir em nossas vidas. Não é um Espírito de forma latente, ele precisa existir uma manifestação. É isso que nós chamamos de estar cheio do Espírito Santo. Portanto, aqui no Salmo 63, que é o texto básico da lição, os versículos de 1 a 8, ele mostra justamente o comportamento do salmista Davi em relação a Deus. O relacionamento
de Davi em relação a esse Deus tão sublime, a esse Deus tão magnífico. A lição que está dividida em 3 itens. O primeiro fala o avivamento na vida do salmista, referindo-se aqui especificamente ao salmista Davi, e o próximo, o avivamento espiritual do crente, e na sequência, o item 3, a vida pessoal e familiar do crente avivado. No primeiro tópico, quando nós falamos sobre o avivamento na vida do salmista Davi, quando o subitem 1 diz, uma busca sincera, é justamente o que Davi fazia. Então nós podemos dizer que Davi era um crente, uma pessoa avivada. Como é que nós podemos extrair esse conceito de que Davi era uma pessoa avivada? Primeiro, pelo seu relacionamento com Deus. Davi era uma pessoa que buscava Deus. As pessoas só podem dizer que é avivada quando ele tem o Espírito Santo, é cheio do Espírito Santo, independente se é do Velho ou do Novo Testamento. Daí eu volto a dizer que não é simplesmente o batismo com o Espírito Santo, porque Davi, que era do Velho Testamento, era um homem cheio do Espírito Santo. Por quê? Porque ele sempre anelava a esse Deus, ele sempre desejava buscar a Deus, e era uma busca incondicional, eu posso assim dizer, porque quando ele diz aqui que ele desejava de todo o coração buscar a Deus, e no item 1 da lição, que é coisa linda, a descrição do salmista, quando ele fala, ó Deus, tu és o meu Deus, de madrugada te buscarei, a minha alma tem sede de ti, a minha carne te deseja muito, em uma terra seca e cansada, onde não há água. Olha, o que Davi falou aqui, nesse versículo, mostra claramente que ele não estava em uma boa situação. Era uma pessoa carente, era uma pessoa sedenta, mas ele buscava incansavelmente a presença de Deus. Quando ele escreveu também o Salmo 23, observa que quando Davi escreveu o Salmo 23, ele estava passando por grande tribulação. Ele estava numa situação dificílima, estava sendo perseguido. Ele se embreou em uma mata virgem, aonde não tinha nada, não tinha água, não tinha alimento. Mas o que foi que ele escreveu? O Senhor é o meu pastor e não faltará. Porque ele sabia que o Deus que ele servia supria todas as suas necessidades. Então, isso é uma das características de um avivamento pessoal. Quando a pessoa admite, quando a pessoa crê que o Deus que nós servimos é aquele que supre as nossas necessidades em qualquer circunstância. E quando nós buscamos a Ele de todo o coração, então nós vamos reconhecer que Deus, Ele preenche todo o vazio existencial, que Deus preenche todas as lacunas, que Ele preenche todos os problemas em todas as áreas da nossa vida. Então, mediante esse fato, nós podemos afirmar categoricamente que nós estamos lidando com um crente avivado. É aspirar por um Deus vivo. É como ele diz lá no Salmo 42, que como a corça suspira pela corrente das águas, a minha alma suspira por ti, ó Deus. Que coisa linda!
o desejo, o anelo de buscar a Deus. Pessoalmente, uma pessoa é avivada quando ele tem esse comportamento. Ele não vê o problema, ele vê o Deus que resolve o problema. Ele não vê as dificuldades, ele vê o Deus que resolve, que está presente nas dificuldades. Eu posso dizer que Deus não nos colocou em um paraíso terrestre. Deus não nos colocou em um mar de rosa. Pelo contrário, o próprio Jesus afirmou isso. Eis que eu vos envio como ovelha no meio de lobos. E também a própria palavra de Deus ainda afirma: muitas são as aflições do justo, mas Deus a livra de todas. Então nós não vamos pregar um triunfalismo, porque isso é algo inexistente na Bíblia. Isso é uma falácia. Dizer que tudo vai dar certo, que tudo vai ser correto, que existe uma perfeição na vida do crente, que a prosperidade sempre vai acompanhar o crente. Essa pregação é totalmente antibíblica. A verdade é que nós estamos em um mundo caído, nós convivemos com um mundo de trevas e, é claro, nós vamos ser participantes dessas adversidades, desses problemas, mas com uma certeza: Deus nos socorre na adversidade. Deus nos cura nas enfermidades. Deus nos dá alento nas tristezas. É o Espírito Santo quem promove essas coisas na vida do crente. É preciso que essa doutrina bíblica ela seja realmente ensinada, orientada entre os crentes. Isto nós chamamos de avivamento. Um crente avivado é aquele crente que não se maldiz, é aquele crente que não vive xingando, não vive reclamando. Pelo contrário, primeiro ele precisa buscar a Deus, agradecer a Deus pela sua existência e confiar, como confiou Davi, que o Deus que ele serve é um Deus que lhe dá assistência nas mais terríveis adversidades. No item 1 da lição, ou melhor, no item 2, quando é falado o avivamento espiritual no crente, nós podemos nos espelhar no próprio Davi. Então aplica-se em nossas vidas o comportamento do salmista Davi. E aqui diz o seguinte: reservando uma agenda de piedade. E textualmente está aqui explicando, à luz do que aprendemos com o salmista, percebemos que há elementos imprescindíveis para que a vida do crente seja poderosamente avivada. São elementos que ao longo das Escrituras e da história da igreja encontramos como modelo espiritual para o crente. O que? A prática de oração e da leitura devocional das Escrituras. Primeiramente, é importante que o crente reserve um tempo ao longo do dia para desfrutar de períodos especiais em que cultive a vida devocional e, consequentemente, estreite a comunhão com Deus. É o que está no Salmo 55, o versículo 17, e também em Daniel 6 e 10. É importante. Um crente avivado,
Ele está sempre buscando a Deus em oração. Ora, Davi era uma pessoa que orava 3 vezes ao dia. Daniel, ele também orava 3 vezes ao dia, mesmo na dificuldade. Daniel, quando estava no exílio, ele nunca deixou de orar. Ele voltava o seu rosto para Jerusalém, de onde ele veio, e orava 3 vezes ao dia a Deus. O crente, quando é avivado, ele sente necessidade de orar. Ele sente necessidade de buscar a Deus. E a proporção que o crente ora, ele vai se enchendo do Espírito Santo. Ele vai se fortalecendo. Quanto mais ele busca a Deus, mais poder ele recebe. E também a leitura devocional. A palavra de Deus, ela é viva. A palavra de Deus, ela é poderosa. A leitura da palavra de Deus é suficiente para tornar o crente robusto espiritual, para ter uma vida pautada nos mandamentos, nos ensinos do Senhor Jesus Cristo, dos evangelhos, de toda a lei, eu posso assim dizer. E aqui no item 3, fala a leitura devocional da Bíblia. Nós precisamos reservar um espaço para ler a Bíblia. Como diz, o crente avivado deve ler e estudar diariamente a Bíblia. Isto é preciso para entender, absorver e viver seus preciosos ensinamentos. Além disso, os dias são maus e por isso devemos portar a espada do Espírito, como está lá em Efésios. Aliás, a Bíblia, ela tem um manancial de ensino. E quando aqui o texto fala, ler e estudar, não basta somente uma leitura superficial. É preciso mergulhar no que está escrito, porque aqui a Bíblia é Deus falando aos nossos corações. Uma busca pelo conhecimento é fundamental. Estudar a palavra de Deus é diferente de ler. Às vezes as pessoas leem e não estudam. E se não estudar, não vai conhecer a Deus. É como dizia o profeta Oséias: o meu povo está morrendo porque lhe falta o conhecimento. A busca pelo conhecimento de Deus deve ser o anelo das pessoas que têm o Espírito Santo, que está cheia do Espírito Santo, que é movida pelo Espírito Santo. Há uma necessidade, não basta você saber que Deus existe, você precisa conhecer esse Deus que você sabe que existe. Você precisa ter a certeza absoluta do comportamento de Deus, como é que Deus reage, qual é a personalidade, qual é o caráter de Deus, porque Ele se revelou nas Escrituras. Mas nós só vamos conhecer se nós lermos, se nós estudarmos. Porque antigamente existia um conceito de buscar o aprendizado, de estudar a palavra de Deus, seria um erro. Um crente não devia fazer curso, não devia estudar, quando a própria palavra de Deus nos incentiva a estudar, a conhecer a Deus. Temos que prosseguir no conhecimento de Deus. No Velho Testamento era uma obrigatoriedade o estudo da palavra de Deus. Então precisamos tirar da nossa mente aqueles conceitos errôneos que no passado fomos ensinados, que o crente não devia ir para a escola, não devia estudar a Bíblia, não devia ir para seminário, quando no próprio Velho Testamento a Bíblia
a Bíblia ensinava que a criança devia estudar desde os seus primeiros anos em casa. Era um ensino informal, eram os pais que ensinavam. Depois era preciso que eles fossem para a escola. Os profetas, eles iam para a escola. Observa bem, era profeta. Deus o chamou para esse ofício, para esse ministério. Mas antes de exercer o ministério, eles iam para a escola de profetas. Eles estudavam como devia profetizar. Então eu preciso também aprender como é que eu devo servir a Deus, como é que eu devo pregar a palavra de Deus, como é que eu devo profetizar. Isto é um método. Foi Deus quem nos orientou a tal fato. Então a ideia de que o crente vai ler a Bíblia e só ler, isso não é suficiente. Precisamos mergulhar nesse manancial, porque a Bíblia é uma fonte inesgotável de conhecimento. A Bíblia é uma fonte riquíssima de ensinamentos. Então, nós precisamos buscar esse conhecimento. É como diz o apóstolo Pedro: crescei na graça e no conhecimento. Então eu preciso crescer de dois lados. Eu tenho que crescer no conhecimento de Deus, crescer na graça. Eu tenho que me encher com o Espírito Santo, que é importantíssimo. Não é para ter somente uma coisa, tem que ser as duas. Porque se eu somente buscar poder, eu posso cometer alguma meninice por não conhecer ao Deus. Mas se eu também não me encher do Espírito Santo e só me envolver no conhecimento, eu posso ficar arrogante, posso ficar orgulhoso. Então, encher-se do Espírito Santo nos torna mais humilde. Aí nós aprendemos, nós reconhecemos que todo conhecimento é de Deus, vem de Deus. Tudo que temos, tudo que somos, pertencem a Deus. Somos apenas um instrumento que Deus se utiliza para a glória do seu nome. Somos um canal. Não somos nós que detemos o conhecimento. A fonte vem lá do alto. A fonte vem de cima, a fonte vem de Deus. Então, amados irmãos, aqui está mostrando a leitura devocional da palavra de Deus é muito importante. Além disso, os dias são maus e por isso devemos portar a espada, como diz aqui em Efésios 6,17, e temos que meditar nas coisas de Deus, como diz o Salmo 119, versículo 97, pois ela previne o nosso coração de pecar, como diz o Salmo 119, versículo 11, escondi a tua palavra em meu coração, para não pecar contra ti. Isso é muito especial, e isso é formidável. E no item 3, a vida pessoal e familiar do crente avivado. Quando eu falei anteriormente que o avivamento ele é comportamental, ele reflete o nosso relacionamento interpessoal. Isso é que caracteriza, é que mostra se o crente é ou não avivado. Vamos inculcar isso. Como diz a Bíblia mesmo, inculcar na nossa mente, na nossa cabeça, que as nossas atitudes,
os nossos frutos é que refletem um avivamento pessoal. É por isso que eu digo que ele é dinâmico e é comportamental. A vida pessoal do crente avivado é notória, porque ela vai estar presente no trabalho, vai estar presente na escola, vai estar presente na igreja, vai estar presente no lar, no seu relacionamento com a sua família. Não basta mostrar que é avivado somente na igreja, porque na igreja existe um formalismo, há um rito, há todo o andamento de um rito, mas isso não quer dizer necessariamente que pelo fato de alguém fazer parte de um órgão, fazer parte de um ministério, ter uma boa didática, ser eloquente na pregação, sejam credenciais de um avivamento. Isso é importante frisar, porque esse conceito de que à medida que alguém pregava mais alto, com mensagens inflamadas, com gritos, com sapateados, isso demonstrava alguém cheio do Espírito Santo? De maneira nenhuma. Qualquer pessoa pode fazer isso. Eu quero ver uma pessoa cheia do Espírito Santo dentro do seu lar, dentro do seu trabalho, na rua, na convivência com os seus vizinhos. A sua reação em relação a terceiros, como é que aparece? É isto que eu chamo de avivamento pessoal. O movimento pode ser fruto de um avivamento, não resta dúvida. Pregar com eloquência, cantar bonito, viver em harmonia dentro da igreja, tudo bem, pode ser um avivamento, mas não necessariamente. O crente mostra que é avivado quando ele é provado. Então a sua reação é que vai dizer o grau de avivamento que essa pessoa deve ter, ou que ela tem. Eu sempre afirmo, vou repetir, o crente precisa estar cheio do Espírito Santo. O apóstolo fala isso. Enchei-vos do Espírito. O interessante aqui do original, a palavra cheio, o verbo encher, cheio do Espírito, está na voz ativa. Participo da voz ativa, que não tem esse modo verbal na língua portuguesa, mas ele mostra uma ação linear, uma ação contínua. Isso quer dizer que o crente ele deve permanentemente estar cheio do Espírito Santo, em qualquer momento, em qualquer circunstância. Quando alguém é cheio do Espírito Santo, é cheio e é cheio em toda e qualquer ocasião. Então, alguém cheio do Espírito Santo, ele não dá lugar ao velho homem. Ele não dá expansão à velha natureza. Porque todas as lacunas, todas as cavidades da nossa existência, do nosso ser, estão preenchidos pela presença do Espírito Santo. Então, quando o Espírito Santo preenche todos os recantos de nossa alma,
de nosso coração, então a brandura, a mansidão, a paz, a harmonia. É preciso que venhamos buscar. E lembrem-se que esse preenchimento ele pode ser sequencial, ele pode ser gradativo. Nós não vamos cobrar que alguém, um crente que se converta ao Evangelho, seja logo pleno, completo. A santificação se busca. Isso se busca em oração, com humildade. Nós precisamos pedir a Deus que preencha todo o nosso ser com o seu Espírito. E a narração aqui do comentário da lição, do nosso comentarista, é formidável. Quando ele diz: o avivamento espiritual também traz consequências para a vida pessoal. Não por acaso, a palavra de Deus alerta para ter cuidado consigo mesmo e da doutrina. Isso foi o que disse o apóstolo Paulo a Timóteo, quando ele escreveu em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 16. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. O cuidado de si mesmo é esse. Você está preocupado com o seu relacionamento com Deus e com os seus semelhantes. Ter cuidado de si mesmo é estar cheio do Espírito Santo. Em suma, claramente há uma direção da palavra de Deus para desenvolver aspectos relevantes em nossa vida pessoal. Integridade, prudência no falar e no agir, cuidado na saúde física e emocional. Veja o quanto isso é importante. O crente avivado, o crente cheio do Espírito Santo, é uma pessoa equilibrada. Uma pessoa equilibrada que lá em Gálatas 5, entre os frutos do Espírito, chama de temperança, é uma pessoa sensata. Ele é equilibrado no falar e no agir. O crente precisa pensar antes de falar. As palavras do crente precisam ser palavras de encorajamento, palavras de fortalecimento, palavras de adoração a Deus. Isso são fundamentais. E no item 2, a vida com o cônjuge. Uma vida matrimonial pode e deve ser vivida no Espírito de Deus. É importante isso. Desculpem. Uma vida matrimonial é uma vida avivada no Espírito, tem como consequências básicas amor e submissão, a demonstração de carinho e afeto, uma comunicação eficiente e atenta. Portanto, uma vida de bênção no lar é consequência, como lemos em Efésios 5 e 6, uma vida cheia do Espírito Santo. Isso mostra o relacionamento entre marido e mulher, porque os cônjuges, quando são cheios do Espírito Santo, ainda que haja divergência de pensamentos, ainda que haja divergências de pontos de vista, é preciso que com amor chegue-se a um consenso. Não deve existir cobrança só de um lado, porque às vezes um cobra e só cobra. Eu tenho também que oferecer
Às vezes nós cobramos uma coisa que nós não oferecemos e que nós não damos. Mas quando marido e mulher são cheios do Espírito Santo, são avivados, tudo que eles fazem é de comum acordo. E alguém às vezes pode discordar, mas quando se é humilde, se cede. Isto é uma vivência harmoniosa. Ora, não existe perfeição dentro de um lar. É evidente. Somos seres humanos limitados. Mas nós precisamos ter equilíbrio no nosso relacionamento para não extrapolar os limites. Assim, existe uma harmonia, ou existirá. O mesmo acontece no relacionamento entre pais e filhos. Como é que nós estamos tratando os nossos filhos? Como é que nós estamos educando os nossos filhos? Principalmente a educação na palavra de Deus. Nós precisamos ensinar os nossos filhos a conhecer ao Deus que nós servimos. Porque é isso que ensina a palavra de Deus. Ensina os teus filhos no caminho em que devem andar, e quando crescer, não se desviará dele. Isso é importantíssimo. Portanto, diletos e amados irmãos, os efeitos do avivamento na vida pessoal, o crente avivado, ele é alegre, ele tem prazer em servir a Deus, ele tem bom relacionamento com a sua família, com os seus amigos, ele, no seu trabalho, aonde ele ensina, aonde ele estuda, ele sempre reflete o caráter de Cristo. Espero que esta rica, grande, maravilhosa palavra, ela possa ter preenchido por completo a sua vida, o seu coração, e que venhamos a nos moldar dentro desses princípios fundamentais, dentro dessas normas que regem a palavra de Deus. Somente assim nós podemos dizer que somos avivados. Um crente avivado é igreja avivada. A igreja é formada por famílias. A igreja é um conjunto de famílias. Então, se as famílias não vivem de uma forma contrita com a palavra de Deus, se a família não busca uma comunhão, uma integração harmoniosa, jamais a igreja poderá ser avivada. Espero que as lições desse trimestre tenha preenchido todo o vazio e tenha também mudado alguns conceitos de pessoas a respeito do que é que vem ser avivamento pessoal. Amém? Deus vos abençoe e que Deus possa lhe enriquecer grandiosamente com a sua palavra. E mais uma vez eu peço, olha, deixa o teu like, te inscreve no canal se você é novo por aqui, aciona o sininho para que você possa receber mais notificações, mais vídeo, compartilha com outras pessoas para que elas tenham o prazer também de aprender a palavra de Deus. E desde já, de todo o coração, eu vos agradeço. Amém?